Não venha hoje. A Isabela não te quer no jantar. A mensagem do meu filho chegou fria, sem emojis, no exato minuto em que o gerente deslizou para mim o formulário de transferência. Eu já estava com a caneta destampada, o valor digitado na tela, R$ 380 mil, e a promessa de que, assim que o TED caísse, Gustavo e a esposa fechariam o contrato do apartamento com vista para o Pão de Açúcar. Li de novo. O salão do banco continuou igual, ar-condicionado firme, senha no painel, o clique regular da contadora de cédulas no caixa ao lado. Por dentro, algo se alinhou como quem encontra uma linha no escuro. Levantei os olhos para o gerente e disse com a voz inteira: cancelar a transferência. Ele demorou 2 segundos a mais do que o costume para reagir. Talvez tenha lido no meu rosto algo que eu ainda não tinha traduzido. Digitou em silêncio, confirmou dados, me ofereceu água. Eu agradeci. Saí do banco com um peso fora do peito e um silêncio diferente dentro do carro. No retorno pela Rio Branco, eu olhava as fachadas como quem lê uma legenda antiga e percebe que a história que estava acreditando tinha um erro de tradução. Meu erro era simples: confundir presença com lealdade. Em casa, o celular vibrou mais 2 vezes. Gustavo não perguntava por que eu tinha cancelado, não explicava o recado. Só pediu a chave do cofre para organizar as escrituras antigas. Eu li, arquivei e me sentei na mesa da varanda com um caderno. Fiz o que sempre faço quando a cabeça quer correr. Escrevi 3 linhas. 1. Mensagem de exclusão no dia da transferência. 2. Solicitação da chave do cofre. 3. Sensação de linha que se alinha. Não ignorar. A confirmação do banco veio às 4 da tarde. Por protocolo, cancelamentos de operações grandes acionam uma verificação. Pode ser que a auditoria faça contato? Disse o gerente. Eu respondi, ok. O contato veio no dia seguinte e o convite era para uma conversa presencial. Não havia acusação, só procedimento. Eu fui, sentei diante de uma mesa coletiva, com uma garrafa de álcool em gel pela metade, 2 monitores e o som constante do ar. Entraram Otávio, gerente, camisa clara e mangas dobradas, e Renata, da auditoria, atenta como quem recita números de cabeça. Dona Helena, a senhora tem um histórico muito regular e é justamente por isso que algumas operações recentes chamaram a atenção. Quais operações? Renata girou o monitor de leve. Ali estavam pequenas ordens mensais, sempre entre 2.000 e 3.000, avançando como formigas. 4 anos. São valores que, somados, chegam a R$ 96 mil. E há um detalhe: sua assinatura diverge do padrão em várias das autorizações. Fizemos uma primeira análise com grafia e bateu alerta. Não foi um susto como queda. Foi a confirmação de que aquela linha no escuro era um trilho. O destino desses depósitos tinha o mesmo sobrenome que eu lia nos convites de aniversário da família: Nunes Interiores Little Deda. Eu não precisei perguntar quem era Nunes. Eu já tinha visto os cartões de visita no aparador da sala do Gustavo. Isabela cuidava de interiores. Eu respirei e fiz outra coisa que aprendi tarde: não prometer que está tudo bem quando não está. O que eu preciso fazer agora? Perguntei. Registrar ciência, conferir extratos, avaliar se deseja abrir um procedimento formal. E, claro, aconselhamos conversar com um advogado, disse Renata. Saí do banco com uma pasta plástica, os relatórios impressos e a agenda marcada. O escritório do Dr. Mauro Azevedo ficava num prédio antigo de salas comerciais em Botafogo, elevador ainda com porta pantográfica e o cheiro de papel novo misturado a café. Ele ouviu em silêncio, tomando notas curtas. Quando terminei, juntou a caneta, recostou e falou quase sem teatralidade, só firme. A senhora não precisa brigar, precisa decidir.
existe uma diferença enorme. Briga quer vencer alguém. Decisão quer colocar as coisas no lugar. Vamos construir 3 documentos: confissão, termo de ciência e responsabilidade e transferência integral da empresa para seu nome. Sem gritos, sem humilhação, sem espetáculo. Se assinarem, reparação. Se não assinarem, delegacia. Eu assenti. Não havia nada ali que me cheirasse a vingança. O que havia era o desenho de uma consequência. Lembrei da mensagem do jantar que me cancelava como se eu fosse um enfeite fora de lugar. Eu, que tinha segurado a vida do meu filho quando ele segurava meu dedo com a mão inteira de bebê, agora recebia instruções por SMS de que não cabia à mesa. Algo dentro de mim finalmente entendeu. Ninguém sabe te tirar de onde você não se oferece para entrar. Marquei um jantar num restaurante discreto no Leblon para a próxima terça. Até lá, eu precisava de calma e de método. Telefonei para a contadora, pedi cópias de declarações dos últimos 5 anos, verifiquei contratos antigos e montei uma linha do tempo com datas, valores e assinaturas. A cada bloco que eu encaixava, as lacunas faziam barulho. As mensagens antigas de Gustavo pedindo um adiantinho para ajustes da obra, o cartão sem nome que Isabela usava para compras de cliente, as notas de reembolso com descrições vagas. Tudo ganhava da mesma cor. No dia do jantar, cheguei 10 minutos antes. O garçom reconheceu meu pedido antigo e trouxe água com gás, limão e gelo em copo baixo. Eu sabia que eles viriam juntos. Gustavo sempre se escondia no plural. Chegaram. Ele, com a gentileza que sobrevive até quando a verdade falta. Ela, com um sorriso de vitrine e uma pressa que não cabia na cadeira. Fizemos comentários sobre trânsito, sobre calor fora de época, sobre o preço do peixe. Quando o silêncio certo apareceu, Gustavo tentou. Mãe, sobre o apartamento, será que ainda dá para a gente resolver? Dá, eu disse. E por escrito. Abri a pasta. 3 documentos, claros e diretos, como o Dr. Mauro tinha preparado. Confissão, termo de ciência e responsabilidade, transferência integral da Nunes Interiores. Eles assinaram rápido, quase aliviados. A pressa sempre revela prioridade. Quando as canetas pararam, eu inverti a pasta. Vieram os extratos, a análise de grafia, as ordens em série. Coloquei tudo lado a lado como quem monta um tabuleiro que não deixa lugar para fuga. Falei baixo. Gustavo, esta não é a primeira vez. São 4 anos. Isabela, a tua empresa recebeu. Eu não vou gritar. Não vou levantar da mesa. Vou te oferecer 2 escolhas. Expliquei. Ou eu levantava dali para ir à delegacia no dia seguinte, ou cumpriam o que tinham acabado de assinar e ainda mais 3 condições que tornavam a reparação inequívoca. Devolução integral em 24 parcelas fixas, renúncia formal de qualquer expectativa sobre meus bens e mudança por um período suficiente para desfazer a confusão de dependência. Não era exílio, era espaço. Era o tempo necessário para que o barulho das justificativas cessasse e, sem ele, o som dos atos ficasse audível. Gustavo pediu uma noite. Isabela olhou o relógio como quem confere combustão. Eu paguei a conta, me despedi com um beijo no rosto de cada um e caminhei de volta até o carro sentindo algo que fazia anos eu não sentia. Não era vitória, era alinhamento. Em casa, deixei a pasta sobre a mesa e fui regar o manjericão. O cheiro simples de folha amassada me lembrou que há coisas que prosperam quando a gente para de colocar água onde não tem raiz. A mensagem chegou às 6h20 da manhã. Aceitamos os termos, não nos denuncie. O por favor não veio. E tudo bem. Às 8 eu já estava com o Dr. Mauro no cartório, agendando o horário para a assinatura de transferência. Ao meio-dia, Isabela chegou com os documentos da empresa.
Assinou sem tremer. Gustavo passou no banco para configurar a primeira parcela da devolução. Saíram de lá em silêncio. Mais tarde, soube que iriam para Niterói por um tempo. Eu não desejei mal, não desejei bem, desejei consequência. É o desejo mais adulto que aprendi a ter. Fiquei com uma empresa pequena e organizada. O portfólio tinha fotos de salas brancas e luminárias de design, prateleiras invisíveis e superfícies que não deixam marcas. Lindo para a revista. Útil para quem? Percorri as planilhas. Havia lucro, havia potencial, havia uma equipe que executava no prazo. Havia também um vazio que não combinava comigo. Eu nunca me achei santa e definitivamente não sou boa de palco. Mas eu sei fazer perguntas. E a pergunta certa apareceu sem cerimônia. De que adiantava investir em ambientes impecáveis se a cidade tem crianças estudando em salas abafadas, gente esperando consulta em corredores improvisados e mães sem espaço digno para trabalhar? Liguei para a equipe. Chamei cada uma das arquitetas e dos técnicos para conversas curtas. Perguntei que trabalho dava orgulho de contar no almoço de domingo. Metade falou de prazos cumpridos e detalhes bem resolvidos. A outra metade falou de gente. Eu anotei os nomes do segundo grupo e entendi que ali havia uma dobra possível. Não era abandonar clientes que pagam, era cruzar margens, manter os contratos que sustentam a operação e direcionar parte do fôlego para onde falta ar. Batizei a empresa de novo. Traço Vivo. Arquitetura Social. Enquanto a papelada corria, eu relia minhas anotações e revisava o que me trouxe até aqui. A mensagem "não venha" já não doía. Funcionava como título de capítulo. Às vezes, é assim que a vida avisa que um ciclo acabou. De maneira chata, por SMS, no meio da terça-feira. E, por incrível que pareça, esse tipo de aviso simples salva a gente de discursos longos. Eu não ia mais discutir se eu era bem-vinda. Eu ia decidir onde eu era necessária. Escolhi, com o Dr. Mauro, a forma jurídica para criar um instituto que não fosse filantropia sem propósito, mas projeto com começo, meio e entrega. Instituto. Recomeçar. Apoio jurídico, psicológico e capacitação para mulheres acima de 50 anos que precisavam redesenhar a vida. Fizemos um orçamento magro, previmos parcerias, criamos indicadores que não dependiam de likes. E, num gesto de justiça prática que me deu paz, comprei o mesmo apartamento em Botafogo que eu quase tinha financiado para o casal. Não para pendurar lustres caros, mas para receber mulheres que chegariam cansadas e sairiam com um plano. Antes da inauguração, eu voltei ao banco para ajustar limites, separar contas, criar uma rotina de prestação de contas que não dependesse de favores. Aprendi a gostar de planilhas tarde, mas aprendi. Em uma das idas, Otávio me parou na porta. Dona Helena, desculpe perguntar, a senhora está bem? Eu estou no prumo, respondi. E quando a gente entra no prumo, o resto aprende a se alinhar. Na semana anterior ao evento, algumas amigas insistiram para saber como eu tinha tido coragem. Eu não tinha resposta performática. Disse que coragem, às vezes, é fazer perguntas simples e aceitar respostas sem floreio. Ele disse, não venha. Eu respondi, tudo bem, não irei. E, em vez de insistir para sentar onde me negaram cadeira, eu comprei a mesa e abri a casa para quem há anos come de pé. No dia em que penduramos a placa provisória do Instituto Recomeçar, choveu miúdo. A cidade ficou com aquela cara de metal escovado. A equipe apareceu com caixas, o eletricista terminou as tomadas, a moça da limpeza tirou as marcas de sapato do corredor. Eu caminhei pelos ambientes, lembrando de cada sim que trouxe aquilo até ali. Sim ao cancelamento da transferência,
Sim à auditoria, sim aos papéis frios, sim às condições claras, sim à nova direção da empresa, sim às mulheres que começariam dali o capítulo que lhes negaram por décadas. Há muitos nãos que nos libertam. O meu começou com uma mensagem. Quando a porta do elevador se abriu e eu vi a primeira mulher que atendemos, uma senhora de voz baixa e mãos firmes, percebi que a história já tinha virado outra. Ela sentou, contou de uma vida atravessada por silêncios e obrigações. Saiu com anotações, consultas marcadas, uma planilha simples para organizar fluxo de caixa do pequeno negócio que sonhava abrir. Eu acompanhei da porta e entendi que, dali para frente, o meu trabalho não era provar que eu merecia estar em jantares de família. Era garantir que outras mulheres tivessem onde sentar quando a vida dissesse: não venha. À noite, no caminho de volta, o celular vibrou com o nome de Gustavo. Toquei em atender e ouvi uma respiração que eu conheço desde o primeiro choro. Mãe, eu posso ver o que você está fazendo? Pode, eu respondi, simples. Mas vem para ouvir mais do que para falar. Eu sei, talvez ele soubesse mesmo. Talvez só quisesse tentar. Não era a noite do perdão, nem a noite do acerto final. Era só a noite de uma pergunta nova. E perguntas novas, quando respondidas com clareza, abrem portas que a gente achava que nem existiam. Fechei a janela do carro no estacionamento, ouvi a chuva fina batendo no toldo e senti o mesmo cheiro de manjericão que tinha sentido no dia do cancelamento. A vida tem maneiras discretas de reafirmar que você está no caminho certo. A minha foi essa, um não venha, que, em vez de me encolher, me reposicionou. E, reposicionada, eu pude começar. No dia seguinte à transferência da empresa, o silêncio da casa mudou de textura. Não era paz, era campo minado, em estado de espera. Às 10, tocou o interfone. O porteiro anunciou uma entrega. Um envelope pardo, sem remetente, com cópias de notas e mensagens impressas. Alguém tinha feito o serviço que a negação impede: juntar rastros. Havia conversas de grupo com fornecedores, pedidos em meu nome e um roteiro discreto que mostrava como pequenos adiantamentos viravam hábito. O fio final era sempre o mesmo CNPJ. Liguei para o doutor. Mauro. Chegou coisa nova, avisei. Traga tudo. Vamos registrar e anexar. E, por favor, não responda a ninguém agora. Quem tem pressa costuma querer te empurrar para fora do trilho, disse ele. No escritório, organizamos as páginas por ordem cronológica. O desenho era claro. Isabela centralizava compras, Gustavo servia de ponte emocional quando aparecia um empréstimo tampão, e eu pagava a conta sem ver o rastro. Não doeu descobrir. Doeu perceber o quanto eu tinha treinado o mundo para falar comigo no tom de só hoje. Qual é o objetivo, Helena? Perguntou o Dr. Mauro, marcando os tópicos no quadro. Reparação e limite. Sem humilhação, sem espetáculo, respondi. Então a estratégia é simples: formalizar o acordo no cartório e levar o termo para a homologação. Se descumprirem uma parcela, execução automática. Paralelo a isso, blindar a sua vida financeira e a governança da empresa. E, se algum parente tentar mediar via culpa, você me manda o contato. Saí de lá com uma lista curta e exata. Trocar chaves, encerrar cartões extras, atualizar senhas, separar contas, implantar dupla aprovação nas despesas da Traço Vivo. Na mesma tarde, reuni a equipe de finanças. Expliquei o novo fluxo, pedi que tudo fosse registrado por escrito e que não aceitassem pedidos diretos em meu nome. O combinado ficou na ata. Transparência não é desconfiança, é respeito ao trabalho. À noite o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Uma voz que eu mal conhecia, a mãe de Isabela, veio pavimentada de açúcar e urgência. Helena,
Querida, jovens erram, família se compõe. Nós podemos resolver isso em casa, sem advogado, sem constrangimentos. Dona Lúcia, em casa a gente troca receita. Quando tem falsificação e desvio, se resolve com papel, respondi. Houve um suspiro que misturava reprovação e surpresa. Que dureza no coração! Não confunda limite com dureza. Eu sigo aberta para conversas sobre o futuro. Sobre o passado, converso com documentos. Desliguei serena. Não era coragem de filme. Era autoproteção sem novela. Peguei o caderno e escrevi mais 3 linhas. 1. Quem lucra com a bagunça ama o improviso. 2. Limite não pede desculpa. 3. Consequência educa tarde, mas educa. 2 dias depois, homologamos o acordo. O juiz leu os termos, confirmou nossas assinaturas e fez as perguntas de praxe. Gustavo não me olhou. Isabela mantinha o queixo alto, como quem só respira bem quando finge que não aconteceu. Na saída, ele tentou uma frase. Mãe, eu... Pague as parcelas. Isso já diz tudo, respondi sem raiva. Com as frentes legais assentadas, voltei para o que já tinha nascido. A Traço Vivo e o Instituto Recomeçar. A primeira demanda social chegou antes mesmo do anúncio oficial. Uma creche de alvenaria cansada na Zona Norte precisava de projeto de ventilação e iluminação que não custasse um orçamento inteiro. Eu levei 2 arquitetas, um técnico e um caderno sem pauta. O diretor da creche falou do barulho da rua, do calor nas salas, da chuva que insistia em achar caminho por telhas antigas. Andamos pelos corredores, medimos esquadrias, vimos crianças cochilando com a testa no braço. O que dá para fazer rápido? Perguntei no pátio. Abas de sombreamento com chapa metálica leve, rever sombreamento de janelas, clarabóias tubulares nas salas internas, pintura clarinha de teto e parede para refletir luz, ventilação cruzada, respondeu Lúcia, a arquiteta mais jovem da equipe, os olhos acesos. E o orçamento? Dá para dividir em 3 etapas. O que a gente consegue entregar com mutirão, o que precisa de mão de obra especializada e o que podemos captar. Se a Traço Vivo banca a etapa 1 e metade da 2, a creche chega lá, disse Marcelo, técnico de obra que aprendeu a fazer milagre com prumo e conversa. Eu gostei do tom. Propus um calendário e um canteiro sem drama. Publicamos um chamamento discreto, sem glamour, pedindo voluntários para um sábado de mutirão. Vieram pais, vizinhos, 2 pedreiros amigos de Marcelo e uma professora de artes que trouxe tinta do ateliê. Às 7 da manhã já havia café, a lista de tarefas no quadro e o aviso em letras grandes. Nada de herói sozinho. Regras simples salvam mais do que discurso. Enquanto a creche ganhava ar, o instituto começava a se encher de histórias. Chegou uma mulher de 56 anos com os olhos vazios de quem decorou silêncio. Trazia uma pasta com contas vencidas, um sonho de fazer quentinhas para vender e medo de errar de novo. A psicóloga ouviu, o jurídico orientou e, no fim do ciclo, eu sentei com ela para a parte que me cabe. Transformar ideia em rotina. Abri uma planilha limpa e, linha por linha, desenhamos compras, preço, margem e o que fazer quando alguém pedir pendura. Terminei com uma frase na borda. Quem paga pouco, atrasa muito. Ela sorriu como quem descobre que pode dizer não e ainda continuar sendo boa. No meio dessa movimentação, Gustavo reapareceu como quem tenta aprender um idioma sem alfabeto. Mandou uma mensagem curta. Posso acompanhar um dia de obra? Eu li 3 vezes antes de responder. Dr. Mauro tinha sido claro. Limite não é barreira de concreto, é porta com dobradiça. Abre quando faz sentido. Pode. Chegue às 8, sem apresentação, sem carteiraço. Vai aprender com o Marcelo, escrevi. Ele chegou no horário,
roupa simples, sem relógio caro. Cumprimentou a equipe, ouviu orientações e passou a manhã medindo, segurando escada, lixando borda. À tarde, ficou encarregado de conferir parafusos e registrar entregas. Ninguém o tratou como visita. No fim do dia, veio até mim, sujo de poeira, com um agradecimento econômico. Obrigado por deixar eu vir. Aqui ninguém deixa, Gustavo. Aqui a gente trabalha. Volte amanhã se for para trabalhar de novo. Eu volto. Voltou. E no terceiro dia, chegou a notícia que eu esperava cedo ou tarde. Uma prima, ofendida em nome da família, espalhou nas redes que eu tinha tomado a empresa da nora e expulsado o próprio filho de casa. Bastou o texto encontrar meia dúzia de indignados profissionais para virar corrente. O Dr. Mauro me ligou antes que a ansiedade me ligasse. Quer que eu responda publicamente? Não. Quem precisa acreditar em mentira para se organizar por dentro não é meu público. Meu público hoje está em creche, em fila de posto de saúde, em entrevista de emprego e, se vier imprensa séria, a gente mostra trabalho. Vieram 2 repórteres locais. Eu não fiz discurso. Mostrei o quadro de tarefas, a planilha do projeto, os termos de doação, a ata do conselho do instituto. Uma delas perguntou por que eu não processava a família por calúnia. Porque minha energia é limitada e já está naquilo que rende cidade. Se insistirem e causarem dano real, a lei sabe o caminho. Até lá, eu cuido do que cresce. Na semana seguinte, a primeira parcela de Gustavo caiu certinha. Eu vi o crédito, respirei e não respondi nada. À noite, ele me mandou uma foto da creche com as abas novas instaladas, a luz entrando oblíqua sem castigar as crianças. Ficou bom, escreveu. Eu coloquei um coração, sem texto. Limite também se escreve com economia de palavras. Isabela não apareceu mais. A contabilidade dela chegou pelo correio, os contratos foram encerrados com formalidade e a vida seguiu por outras ruas. Uma amiga em comum me contou que a mãe de Isabela ainda repetia a versão da injustiça. Eu desejei que um dia elas descobrissem o conforto de uma verdade simples. Quando o muro cai, não foi o vento, foi o cupim que a gente fingiu não ver. Na Traço Vivo, ajustamos a governança. Criei um comitê pequeno, técnico, com poder de veto em gastos e seleção de projetos. Ninguém decide sozinho. Ninguém paralisa por medo. Metade da margem das obras comerciais passou a bancar projetos de impacto, sem anúncio grandioso, sem promessa de salvar o mundo. Só metas claras. Tantas salas iluminadas, tantos consultórios adequados, tantos microcréditos orientados pelo Instituto. Em 6 semanas, tínhamos um painel de entregas e outra medida de sucesso. Quantas desculpas a menos por dia! Numa sexta, o Dr. Mauro apareceu no canteiro da creche com capacete torto, rindo do próprio fora de contexto. Vim ver se essa tal de consequência realmente educa, disse ele. Educa, respondi. Não é aplauso, não é castigo, é chão. A gente pisa, sente firme e segue. Ele olhou Gustavo, que anotava medições com Marcelo, e completou. E às vezes educa exatamente quem a gente mais queria ter ensinado direito lá atrás. À noite, sentei no terraço do instituto, agora com vasos de ervas e uma brisa que os prédios não conseguiam roubar. Abri o caderno, escrevi. Ruptura não é quebra, é separação do que confunde. O resto é trabalho. O telefone vibrou com uma mensagem curta de uma das mulheres atendidas. Consegui dizer não ao pendura. Vendi tudo. Obrigada. Respondi com outra frase pequena. Você fez. Nós só iluminamos. E entendi que a parte mais bonita do meu recomeço era essa. Descobrir que limite, quando bem colocado, não fecha a porta. Abre caminho. No domingo, a creche cheirava a tinta seca e futuro.
Colocamos as mesas de volta, penduramos desenhos, testamos a ventilação. As crianças voltariam na segunda. Antes de ir embora, Gustavo se aproximou. Posso continuar vindo, mesmo depois da creche? Pode, enquanto lembrar que aqui ninguém é protagonista. Eu entendi. Tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo, repeti, e bati de leve no ombro dele, a mesma mão com que um dia segurei a mão inteira. A ruptura estava de pé, o plano também. Agora era viver sem atalhos. Na segunda-feira seguinte à entrega da creche, acordei com 3 e-mails que resumiam o novo tempo. O primeiro, da prefeitura, confirmava interesse em conhecer a metodologia da Traço Vivo para aplicar em 2 unidades de saúde. O segundo, de uma fundação pequena, pedia reunião para possível parceria com o Instituto Recomeçar. O terceiro era do cartório. A transferência da Nunes Interiores constava enfim como averbada. Fechava-se o círculo jurídico, abria-se a janela do impacto. Chamei a equipe cedo. Em 15 minutos, alinhei 3 pontos. Governança, comitê técnico, vota projetos e despesas, atas públicas dentro da empresa, nada de decisões de corredor. Métricas. Não é foto em rede social, é entrega. Lux medido nas salas, temperatura após ventilação, atendimentos iniciados, microcréditos liberados com mentoria. Agenda social. Metade da margem das obras comerciais continua pagando impacto. Se faltar fôlego, reduzimos portfólio de vitrine antes de cortar o social. À tarde, conheci Dora, diretora da fundação interessada. Trazia perguntas objetivas: custo por transformação, tempo de obra, manutenção futura. Gosto de gente que pergunta por como vai ficar daqui a 6 meses, não só na foto do dia da fita. Fechamos um piloto pequeno. R$60 mil para 3 intervenções rápidas em postos de saúde, com contrapartida de supervisão do Instituto em acolhimento de mulheres acima de 50 que buscam voltar ao mercado. No meio da reunião, Gustavo apareceu na porta, capacete na mão, esperando o sinal. Eu o chamei para ouvir. No fim, Dora perguntou de onde vinha a ideia de cruzar obra e acolhimento jurídico-psicológico. Vem do lugar onde as histórias quebram, respondi. Se não tratamos o que quebrou, a parede nova só encobre. Gustavo abaixou os olhos e anotou. Foi a primeira vez que eu o vi aprender em silêncio, sem se explicar. À noite, o Dr. Mauro mandou mensagem. Homologação final, ok. Acordo executável se houver atraso. Eu respirei. Consequência deixava de ser promessa e virava mecanismo. Os dias seguintes foram um teste de coerência. Chegou um possível doador com proposta tentadora. R$200 mil para reforma modelo numa escola, em troca de placa grande com seu nome e um vídeo promocional com histórias fortes. A equipe se animou. Eu li 2 vezes e respondi. Aceito placa pequena, padrões da prefeitura, sem exploração de vulnerabilidade. Histórias só com consentimento, foco no processo, não no drama. O doador queria emoção. Eu queria dignidade. Não fechamos. Perder dinheiro dói. Perder o rumo dói mais. Na manhã seguinte, Dora telefonou. A fundação toparia complementar a verba para que o projeto acontecesse sem show. O caminho certo costuma parecer caro até que alguém lembra por que está caminhando. Enquanto isso, Isabela seguiu fora de cena. Uma vez, a mãe dela me mandou um áudio longo tentando reescrever os fatos. Eu não respondi. Encaminhei ao Dr. Mauro e voltei para o quadro de tarefas. Ninguém aprende no grito que não escuta. Na Traço Vivo, Lúcia e Marcelo lideravam um novo desenho. Kits de melhoria rápida para escolas e postos, sombreamento, ventilação cruzada, pintura refletiva, luminárias eficientes e sinalização clara. Pacotes de até 30 dias, orçamento travado, checklist de manutenção entregue ao final.
O que parecia simples ganhou escala quando percebemos que repetir o que funciona é mais transformador do que prometer genialidade a cada obra. No Instituto, a primeira turma de capacitação encheu em 2 dias, 30 mulheres. Metade precisava reorganizar dívidas, a outra metade queria iniciar um serviço ou produto modesto. Construímos trilhas curtas, 3 encontros de finanças básicas, 2 de direitos, 2 de rotina produtiva e 1 de como dizer não sem pedir desculpa. Em cada aula, uma prática: listar custos invisíveis, simular negociação, planejar entrega, desenhar plano de contingência. Na última, alguém perguntou se a vida volta ao normal. Normal é o nome que a gente dava ao que nos doía e a gente tolerava, eu disse. Aqui, a gente constrói outro padrão. No terceiro encontro, Gustavo pediu para assistir. Eu hesitei um segundo e deixei, com regra, sem fala, sem explicar nada. No intervalo, uma das mulheres reconheceu o sobrenome e veio com cuidado. Você é filho da dona Helena, né? Sou. Então, moço, anota aí. Quando a gente erra com quem sustenta a casa, pede desculpa trabalhando e sem fazer barulho. Ele sorriu pequeno, anotou mesmo, e eu vi que o recado entrou onde precisava. A prefeitura agendou visita às melhorias da creche. Vieram 2 técnicos, uma arquiteta e um engenheiro com prancheta. Mediram lux, checaram temperatura, perguntaram de manutenção. Marcelo mostrou o manual que deixamos, as fotos de antes e depois, a planilha de custos. Eu, ao lado, falei pouco e apontei o painel de indicadores que Lúcia havia montado. Um dos técnicos concluiu: o segredo aqui foi não inventar moda. Moda não dura um inverno, respondi. A gente precisa de coisa que aguente verão. No fim do dia, proposta formal: levar o kit para 4 unidades. Metas, prazos, pagamento por entrega. Assinamos em reunião simples, sem selfie, e no dia seguinte já tinha gente marcando compra e cronograma. Foi quando apareceu o primeiro grande conflito interno. Um cliente antigo, desses de vitrine, exigiu que adiantássemos a obra de um showroom para ontem, ameaçando rescindir se priorizássemos esses projetinhos sociais. A equipe ficou dividida. Eu pedi meia hora, revisei contratos e chamei o cliente para uma conversa objetiva. Cumpriremos o prazo acordado. O que o senhor está pedindo é adiantamento sem reequilíbrio de escopo. Não aceitamos. Então vou embora e digo por aí que vocês abandonaram um cliente importante. O senhor é livre para ir. Nós somos livres para manter coerência. Ele saiu. Perdi uma vitrine. Ganhei liberdade operacional. À noite, Dora mandou mensagem. Parabéns por segurar o eixo. Quando a casa não dobra, parceiros sérios encostam. No dia seguinte, outra empresa, de perfil mais discreto, nos procurou exatamente por causa desse caso. O eixo valeu. Gustavo seguia somando dias de obra. Sem protagonismo, foi ganhando tarefas que não pedem palco. Conferir materiais, validar medidas, ajustar cronograma. Um fim de tarde, ele ficou até depois da equipe sair para terminar uma lista de pendências. Eu passei pelo canteiro e perguntei: por que ficou? Porque hoje eu fiquei com vontade de terminar algo, não de escapar pela metade. Eu apenas assenti. Quando a água encontra a calha, flui. Chegou então a primeira parceria com a universidade. Um grupo de extensão de arquitetura queria testar um protótipo de claraboia tubular de baixo custo. Pusemos condições, nada de laboratório alcançando fama às custas da comunidade. Publicação só com resultado medido e com a escola como coautora do processo. Toparam. Instalamos em 2 salas. As crianças desenharam no chão a diferença da luz da semana anterior. Um professor comentou que ninguém mais cochilava no canto mais escuro. É isso, pensei. Mudar comportamento sem pedir discurso. No instituto,
Uma participante, Neide, 59, trouxe uma história que me prendeu. Passou 30 anos fazendo bolos para a vizinhança quando pediam. Nunca cobrou o suficiente. Em 3 encontros mapeamos custos, definimos cardápio curto, preço que não pede desculpa e um roteiro de produção. Na semana seguinte, ela voltou com um caderno preenchido, 3 pedidos pagos adiantados e uma frase que virou farol. Eu parei de vender bolo com pena de mim. Agora vendo com respeito. No sábado, organizamos uma mentoria coletiva no apartamento do Instituto, aquele que um dia quase virou presente para quem me disse, não venha. Era impossível não notar a justiça silenciosa da cena. A mesma sala agora era espaço de planejamento de gente invisível para quem gosta de festa com lustre. Fizemos roda, compartilhamos tropeços e combinamos metas de 30 dias. Gustavo apareceu no final, sentou ao fundo e ouviu. Ao sair me disse, mãe, eu duvidei que dava para transformar, sem gritar. Gritar é fácil, sustentar é que dá trabalho. O mês fechou com números que não servem para manchete, mas sustentam história. 4 ambientes entregues com ventilação e luz melhores, 2 postos com fluxo reorganizado, 30 mulheres com plano de ação, 3 microcréditos orientados com garantia solidária e inadimplência zero. E a segunda parcela do acordo, paga em dia. Na noite do balanço, sentei no terraço com o caderno. Escrevi, virada não é fogos, é rotina nova que não cansa. O telefone vibrou, mensagem curta da prefeitura, aprovando a expansão para mais uma unidade, e outra de Dora, confirmando que a fundação renovaria o piloto. Entre as duas, chegou a de Gustavo. Posso assumir um microprojeto com supervisão do Marcelo? Eu respondi com 3 condições: escopo fechado, relatório semanal, nada de atalho. Ele mandou um ok que não pedia plateia. Adormeci com a sensação rara de que, pela primeira vez em muito tempo, a minha vida não precisava de explicação. Precisava de sequência. E a sequência começava ali. Manter a casa em pé, manter o eixo, manter a porta aberta para quem chega para somar. A virada não foi um evento. Foi um acordo diário com o que importa. Na segunda-feira do segundo mês, a rotina parecia enfim saber o próprio caminho. Obra rodando, kits entregues em 2 unidades, turma do Instituto na 3ª aula e Gustavo no seu microprojeto com relatório semanal. Foi quando chegou o primeiro ofício. O advogado de Isabela pedia revisão do acordo por coação emocional e tentativa de anular a transferência da empresa. Papel timbrado, frases grandes, lógica pequena. Encaminhei ao Dr. Mauro. Ele respondeu com 3 linhas. Anexo A, laudo grafológico. Anexo B, audit trail bancário. Anexo C, ata de homologação e gravação de audiência. E fechou. Helena, acerto não é revanche, é prova plus procedimento. Fique no trilho. Respirei. O mesmo dia trouxe outro teste. A prefeitura adiou um repasse por questão orçamentária e o caixa da Traço Vivo ficou mais curto. Métrica em ordem, equipe entregando, mas a conta do mês não se paga com boas intenções. Lúcia e Marcelo sugeriram fasear 2 itens do kit sem comprometer desempenho. Aprovei. Liguei para Dora, na fundação. Expliquei com transparência. Ela topou adiantar a parcela do piloto em troca de relatórios ainda mais granulares. Feito. Coerência também paga boleto. No instituto, a turma daquela semana tinha 2 mulheres que me lembravam espelhos antigos. Irene, 61, cuidadora, e Vânia, 55, costureira. A primeira queria formalizar o trabalho. A segunda, precificar sem pedir desculpa. Não prometi milagre, prometi método. Enquanto isso, Gustavo chegava cedo ao microprojeto. Reorganização de circulação e ventilação num posto de saúde pequeno na Piedade. Tarefa simples no papel, complexa no uso real.
Ele desenhou o fluxo, Marcelo cortou itens extras, Lúcia travou o orçamento. À noite, recebi o relatório. Escopo mantido. Obstáculos. Resistência da equipe do posto ao novo sentido da fila. Mitigação. Testar por R$ 72 e medir tempo médio de atendimento. Eu sorri. Fato antes de opinião. 2 dias depois, outra pedrada. O cliente de vitrine que nos deixou passou a insinuar nas redes que a Traço Vivo abandonou qualidade para virar ONG. Não respondi. Combinei com o time um Open Day técnico. Convidamos engenheiros, arquitetos da cidade e 2 repórteres para ver números, não slogans. Medição de lux, temperatura, comparativo de tempo de espera, custo por metro. Painel em cavalete, café em garrafa térmica, nada de discurso. Uma das repórteres, atenta, perguntou: "E a acusação de que vocês estão ideologizando obra?" "Sombra, luz e ar não têm partido", respondi. "Tem medição." Na sexta, o cartório enviou a confirmação de que o pedido de nulidade caiu. Faltava fato, sobrava narrativa. Doutor Mauro resumiu. Quem confunde não com humilhação sempre tenta refazer história no grito. Justiça é surda a grito. A creche da Zona Norte virou referência. Professores notaram menos dor de cabeça nas crianças e mais atenção nas atividades. Não é manchete, é vida acontecendo. A segunda unidade de saúde, a da Piedade, trouxe um momento que chamei, no meu caderno, de acerto de dentro. Gustavo apresentou o antes e depois para a equipe local. Sem adjetivo, sem autopiedade. Terminou dizendo: "Eu errei feio onde mais doeu. Aqui eu corrijo do jeito que dá. Trabalho." Ninguém aplaudiu. Uma técnica de enfermagem veio e disse só: "Segura a fila sem confundir prioridade com amizade." Ele anotou. Era isso. Na semana seguinte, o caixa voltou a respirar, mas a tempestade escolheu outro rumo. Uma chuva de primavera encontrou o telhado mais antigo de outra creche do circuito e a água invadiu 2 salas. Chamamos o seguro. A empresa indicada atrasou. A diretora, aflita, me escreveu: "As crianças voltam na segunda. O que eu digo?" "Diga que segunda-feira a sala vai estar seca e com aula. O resto é comigo", respondi. Sábado, fizemos mutirão emergencial. Lona, bomba de sucção, equipe reduzida e um carpinteiro amigo do Marcelo para acertar a inclinação de calhas. Gustavo, no telhado, levou um escorregão e parou na mão de 2 pedreiros. Reflexo bom, dano 0. Desceu envergonhado. Eu devia ter previsto. Prever tudo é fantasia. Responder bem é prática. Falei enquanto assinava a liberação de material. Segunda-feira, a aula começou no horário. Sem foto, sem fita. O advogado de Isabela tentou mais uma jogada. Uma proposta de composição com condicionantes absurdas, incluindo uma cláusula que me proibia expor o caso. Respondi com silêncio jurídico. Dr. Mauro respondeu com custas processuais. De um lado, barulho. Do nosso, procedimento. No meio desse turbilhão, a Fundação de Dora trouxe uma oportunidade. Um edital conjunto com outra instituição para multiplicar os kits em 8 escolas. Exigia governança rígida e auditoria externa. Perfeito, pensei. 3 reuniões depois bateu. Fomos aprovados. Condição: comunicar resultados com linguagem acessível e sem explorar dor. A assinatura seria no instituto. Eu quis o detalhe prático. Mesa grande, cadeiras iguais para todos, placa pequena. Na véspera, recebi uma mensagem de Lúcia. Helena, posso te dar um feedback difícil? Respondi que sim. Ela veio direta. Você segura muito tudo sozinha. A equipe aguenta mais responsabilidade. Se centralizarmos demais em você, a Traço Vivo vira você. E aí quebra. Doeu porque era verdade. Eu respirei e fiz o que parte de mim ainda aprende: delegar com clareza. Criamos 2 eixos: operações, com Marcelo, e projetos, com Lúcia. Eu fiquei no eixo institucional.
parcerias, indicadores, salvaguardas legais e o instituto. O acerto também é arrumar a casa por dentro. No dia da assinatura, a sala do instituto estava cheia do jeito certo. Técnicos, professoras, 2 mulheres da turma, Irene e Vânia, como ouvintes do conselho, Dora e a diretora da outra instituição, gente da prefeitura com prancheta. Começamos pontuais. Sem discurso longo, passei pelo painel. Metas de luz, ventilação, fluxo, custo unitário, plano de manutenção. Dora falou sobre compromisso. Sem glamour, com rigor. Assinamos. A diretora parceira pediu uma fala final. Eu poderia ter entregue uma metáfora, mas preferi um resumo que me acompanha desde o começo. A gente não está fazendo o bem. A gente está fazendo o certo. E o certo, para durar, precisa caber no orçamento e no caderno de manutenção. À tarde, outra prova de acerto. Gustavo atrasou 2 horas o relatório semanal. Em outros tempos, eu passaria pano em nome da boa fase. Dessa vez, mandei o que valia para todos. Projeto suspenso por 24 horas. Refaça o relatório, anexe medições. A regra não muda porque teu sobrenome me é familiar. Ele enviou às 23h40, completo, com uma frase curta no fim. Obrigada por não facilitar. Respondi. De nada. Regra é abrigo, não castigo. O mês fechou com 3 frentes alinhadas. Jurídico quieto a nosso favor, obra entregando com métrica e instituto acelerando a turma seguinte. Isabela seguiu em silêncio. Às vezes, silêncio é o som da realidade depois de tanto argumento. A família barulhenta encontrou outro assunto. E eu, finalmente, encontrei a paz sem espetáculo. Resultado. No meu caderno, escrevi na última página daquele mês. Acerto é prova, não performance. Transparência operacional evita heroísmo inútil. Limite é amor em linguagem adulta. Guardei a caneta e olhei o apartamento do instituto. O mesmo que quase comprei para quem me disse, não venha. Agora, mesa cheia de cadernos, quadro de metas na parede, cheiro de café simples, nenhuma vingança, nenhum troféu, só o acerto traduzido em rotina. No caminho de casa, o celular vibrou. Mensagem da prefeitura aprovando as primeiras 4 escolas do novo ciclo. De Dora, confirmando a auditoria externa. E de Gustavo, com uma foto do posto da Piedade à tarde, fila mais curta, janela aberta, claridade sem ofensa. Ele escreveu, é pouco, mas é certo. Respondi, é certo, então já é muito. O capítulo seguinte não pedia fogos, pedia fôlego, multiplicar o que funciona sem quebrar o que sustenta. Era hora de transformar acerto em sistema. E isso, eu sabia, dá menos curtida que escândalo, mas muda mais vidas do que qualquer desculpa. O 4º mês começou com algo simples que, anos atrás, eu teria chamado de milagre e hoje aprendi a chamar de processo. Tudo andava no mesmo compasso. A prefeitura liberou as 4 primeiras escolas do novo ciclo. A Fundação da Dora confirmou a 2ª tranche. O Comitê Técnico da Traço Vivo votou a carteira de obras sem ruído. Não era sorte, era método repetido até ficar hábito. A transformação real apareceu no detalhe. No posto da Piedade, onde Gustavo tocava o microprojeto, a equipe local passou a medir tempo de atendimento 2 vezes por dia. O gráfico de filas encurtou sem ninguém dar um jeitinho. Na creche referência, as professoras criaram um mapa do vento, com fitas nas janelas para os alunos verem a ventilação cruzada. No instituto, as turmas ganharam mentoras. Alunas da primeira edição acompanhando as novas por 30 dias, com metas claras e encontros curtos. Não gastamos mais dinheiro, gastamos disciplina. Numa manhã, a prefeitura propôs um termo de cooperação. Levar o kit de melhoria rápida a 8 escolas com auditoria externa e pagamento por entrega validada.
Eu pedi 2 salvaguardas: cláusula de transparência, todos os indicadores públicos no site e mecanismo de manutenção. O contrato só se dá por concluído quando o zelador estiver treinado e assinar recebimento do manual. Toparam. A assinatura foi no instituto, mesa grande e placa pequena. Eu repeti para mim mesma: transformação que dura cabe em orçamento municipal e não precisa de herói. Na Traço Vivo, dividimos a operação em células. Cada célula cuida de 2 equipamentos: escola, posto, com um líder técnico e um bolsista de universidade para apoiar medição e relatório. Lúcia assumiu o eixo de projetos, Marcelo, operações. Eu fiquei com parcerias e integridade. A mudança tirou peso de mim e subiu o nível do conjunto. O que antes dependia do meu sim, agora dependia de critério. O impacto cobrou uma escolha antiga. O cliente, de vitrine, que tinha ido embora falando grosso, voltou com proposta grande e a exigência de que a prioridade fosse ele. Eu agradeci e recusei. Em seguida, fechamos com 2 clientes menores, discretos, que aceitavam um cronograma realista e ajudavam a sustentar a parte social. Transformação não é glamour, é carteira coerente. No instituto, a 3ª turma trouxe histórias que me atravessaram sem melodrama. Irene, a cuidadora de 61, formalizou o serviço com 2 contratos e uma escala de folgas que não a destruía. Vânia, costureira, aprendeu a dizer preço olhando no olho e começou a recusar ajuste por amizade. Neide, dos bolos, virou mentora e criou um cardápio curto para festas pequenas com pagamento antecipado. Pedimos a cada mulher um indicador simples para acompanhar: margem semanal, número de recusas conscientes, dias sem endividar o futuro. Elas passaram a celebrar não o aplauso, mas o controle. Chegou então uma oportunidade que testou nosso rigor. Uma marca conhecida ofereceu patrocinar um vídeo emocionante sobre o Instituto, com cenas de antes e depois das mulheres. O orçamento brilhava, o contrato nem tanto. Havia cláusulas de cessão de imagem sem limite e liberdade de edição total. Eu respirei, olhei as mentorias que nasciam, pensei na segurança de cada uma daquelas histórias e respondi: podemos contar processos e resultados, não a dor. Eu topo se todas aprovarem roteiro e se o foco for como cada uma se organizou. A marca recuou. Eu preferi continuar trabalhando fora do holofote. Gustavo, por sua vez, atravessava o próprio percurso. Entregou o microprojeto da Piedade no prazo, com relatório sem floreio. Pedi que assumisse outro, desta vez em dupla com uma arquiteta recém-formada, Bianca. Condições: escopo fechado, compra sem atalho e reunião semanal de riscos. Na 3ª semana, houve atraso de fornecedor. Ele quis improvisar um substituto. Lúcia brecou: improvisar custa caro no mês seguinte. Ajuste o cronograma e gere plano B dentro do manual. Ele assentiu. Era a primeira vez que eu via Gustavo obedecer a processo sem apelar para charme ou urgência. Crescimento é silencioso. A transformação também mora no que a gente não aceita mais. Uma tarde, apareceu no instituto um homem querendo ajudar com doações desde que pudesse escolher quem merecia. A coordenadora do jurídico o recebeu na recepção e, com uma educação firme, explicou que ali o critério não era merecimento ao gosto do doador, mas regras: inscrição, triagem, plano de ação. Ele achou frio, a gente chama de justo. Entre as obras, um protótipo das clarabóias tubulares desenvolvido com a universidade mostrou resultado concreto. Lux médio aumentou em 35% em 2 salas internas sem elevar custo de energia. O relatório foi publicado com a escola como coautora. O professor orientador me agradeceu pela parceria sem vaidade. Eu respondi que ego gasta energia que eu não tenho sobrando. No fim do trimestre, o painel da Traço Vivo cabia numa página.
6 escolas com ventilação e luz melhor, 3 postos com fluxo reorganizado, 48 mulheres com plano ativo, inadimplência zero nos microcréditos e execução on time, on budget em 98% dos itens. Nada épico, tudo sustentável. Dora, fiel aos números, aprovou a expansão para mais 4 equipamentos e trouxe uma auditoria externa para validar métricas. Eu sorri. Quem tem medo de auditoria tem medo de espelho. Foi quando a transformação mostrou sua face mais difícil: sustentar sem me confundir com o que faço. Uma manhã, acordei exausta. Não era físico, era peso de decisão. Lúcia percebeu antes que eu dissesse. Você pode tirar 2 dias? O sistema aguenta. A equipe não precisa da sua presença para funcionar. Precisa do seu critério, ela falou. Obedeci. Desliguei notificações, caminhei na orla cedo, cozinhei simples, dormi sem reuniões na cabeça. Voltei melhor. E com uma anotação no caderno. Transformar também é saber parar. No retorno, encontrei o que eu chamo de sinal fino. Sobre a mesa do instituto, 3 bilhetes deixados pelas alunas. Paguei à vista o gás. Neguei um desconto que me faria trabalhar no prejuízo. Disse, não posso sem culpa, e ganhei respeito. Não havia fogos, havia autoestima com planilha. Com as células rodando, propus um passo seguinte: criar manuais abertos dos nossos kits. PDF simples com lista de materiais, instruções de instalação, checklist de manutenção e sugestões de orçamento. Subimos no site do Instituto, liberados sob licença livre. Um engenheiro da prefeitura de um município vizinho escreveu: testamos aqui. Funcionou. Esse é o tipo de aplauso que interessa: replicação. Na família, o barulho diminuiu até virar ruído de fundo. A mãe de Isabela ainda tentava recontar a história em jantares. Eu não ia. O acordo seguia pago, 2 parcelas atrasaram e foram cobradas automaticamente com multa. Mecanismo, não drama. Gustavo, depois de 6 semanas, pediu para apresentar um relato ao comitê sobre o que aprendeu. Falei que sim, 10 minutos, sem adjetivos. Ele trouxe 3 lâminas. Erros comuns de campo, riscos que subestimei e como não atravessar processo porque tenho a chave da sala. No final, uma frase. O sobrenome me abriu portas que eu não merecia. Agora eu aprendi a girar parafuso. Ninguém aplaudiu, mas a sala inteira assentiu. A transformação também reorganizou quem chega. Uma arquiteta sênior, resistente no começo, me procurou. Eu quero migrar para o eixo social. Descobri que me dá mais orgulho do que a loja de grife. Migra com meta, eu disse. Traz um plano de 2 semanas, indicadores e onde você acha que ainda erra. Ela trouxe. Funcionou. No encerramento da 3ª turma do Instituto, não fizemos cerimônia. Só roda de avaliação, café simples e contratos assinados. Convidei 2 mulheres para falar de processo, não de superação. Irene disse: eu sempre soube cuidar, aprendi a cobrar. Vânia completou: preço baixo não é gentileza, é medo. Quando passa o medo, a gente começa a fazer direito. Essas frases valem mais do que qualquer vídeo com música triste. Nessa mesma semana, recebemos uma mensagem curta da Controladoria da Prefeitura. Parabéns por manter documentação completa e prazos, referência para outras OSCs. Guardei o print no caderno. Não para postar, para lembrar em dias difíceis que rigor é convite para mais responsabilidade. No sábado, subi ao terraço do Instituto, aquele que seria a varanda de um presente que virou sede de recomeços. O vento vinha limpo. Ao longe, a cidade fazia seu barulho habitual de ambulante e buzina. Pensei no primeiro não venha, no botão cancelar transferência, no silêncio do cartório, na mão do pedreiro segurando o pé do meu filho no telhado, na claridade nova nas salas,
nas mulheres que agora dizem não sem se explicar. A transformação, percebi, não foi me tornar outra pessoa. Foi finalmente ser quem eu era com critério, limite e trabalho. Antes de descer, o celular vibrou. Mensagem do Gustavo. Mãe, posso inscrever nosso kit no edital da Universidade para Inovação Social? Bianca topa coorientar. Respondi. Pode, se não virar show. É entrega, medição, manual aberto. O resto é vaidade. Ele mandou um ok, sem emoji. Está bom assim. Fechei o caderno com 3 linhas, do tipo que ficam. Transformar é repetir o certo até parecer simples. Dignidade é o design que não sai de moda. Quando o método vira casa, a esperança encontra endereço. O 6º mês começou com 2 sons que eu nunca esqueço. O plim da 3ª auditoria externa, aprovando nossos relatórios sem ressalvas, e o ok da Controladoria Municipal para estender os kits a mais 4 escolas. Não havia fita para cortar. Havia rotina para manter. A Traço Vivo seguia no eixo. O instituto lotava as turmas com fila de espera e os painéis de métricas cabiam numa página. Lux, temperatura, tempo de espera, margem, inadimplência. Quando o resultado cabe na página, cabe no orçamento. No jurídico, o barulho enfim cansou. O último recurso do advogado de Isabela foi indeferido por falta de fato novo. A transferência e o acordo permaneceram válidos e executáveis. As 2 parcelas que atrasaram foram cobradas automaticamente, multa aplicada, registro feito. Sem telefonema, sem cena. Mecanismo. A mãe de Isabela tentou uma última narrativa em um jantar de família distante. Eu não fui. Aprendi que a ausência, às vezes, é a presença correta. Gustavo fechou o 2º microprojeto dentro do prazo e, com Bianca, submeteu o kit ao edital de inovação social da universidade. Condição nossa: manual aberto, dados públicos, escola coautora. O comitê aprovou como tecnologia social replicável. Não houve troféu dourado. Houve um PDF com metodologia e licença livre. Melhor assim. Na Traço Vivo, a divisão por células mostrou maturidade. Uma equipe iniciou obra, enquanto a outra apresentava relatório, e a terceira fazia manutenção leve no primeiro ciclo. O comitê técnico recusou 2 contratos de vitrine que exigiam prioridade absoluta e aceitou 3 clientes discretos, que respeitavam cronograma e padrão. Carteira coerente paga as contas e preserva o rumo. No instituto, a 4ª turma terminou com um gesto que me desmontou sem alarde. As mentorandas decidiram que, para cada microcrédito quitado, deixariam anotações de processo para a turma seguinte. O que funcionou, o que não funcionou, onde quase quebraram. Chamei isso de herança de método. Melhor que qualquer placa. Foi também o mês da conversa que eu sabia que viria. Gustavo pediu 10 minutos como filho. Marcamos no terraço, o vento cortando a tarde. Mãe, eu não quero desculpa performática. Quero responsabilidade. Eu posso continuar aqui como profissional, sem atalho, sem sobrenome, com avaliação de desempenho? Pode, respondi. 3 condições: meta escrita, supervisão que não sou eu e consequência igual para todos. Fechado. Ele respirou, olhou a cidade e disse: Obrigado por não ter me protegido do que eu precisava aprender. Não romantiza, não. Quem te ensinou foi o resultado. Eu falei, meio rindo. Ele riu também. Riso curto, adulto. No fim do bimestre, veio o convite que testaria nossa coerência. Uma premiação elegante, dessas que pedem vestido e discurso, queria nos celebrar como exemplo de superação. Li o regulamento. A categoria exigia vídeo emocional explorando histórias individuais. Agradeci e recusei. Enviamos, em vez disso, o link do repositório com manuais, relatórios e indicadores. Sem vídeo não dá, responderam. Sem problema.
A cidade não melhora com troféu, melhora com gotejamento de entrega. A prefeitura convocou uma coletiva curta para anunciar a expansão. Insisti em 3 detalhes: placa pequena, mesa grande, técnicos falando e uma usuária representando, não agradecendo. Quem falou foi Irene, a cuidadora que aprendeu a cobrar. Sem choro, sem música, ela disse: meu trabalho ficou melhor quando eu parei de pedir desculpa para existir. Esse posto aqui também ficou. É só isso. Foi o melhor discurso que eu poderia ter desejado. A página final desse ciclo não tem fogos, mas tem números e nomes. 10 escolas com luz e vento certos, 5 postos com fluxo refeito, 72 mulheres com plano ativo, inadimplência zero nos microcréditos, 94% das entregas, on time, on budget, 3 manuais abertos baixados por prefeituras vizinhas. E um acordo familiar cumprido até a última parcela, com renúncia registrada e silêncio administrativo onde antes havia grito. Se alguém me pergunta qual é a moral, eu não puxo metáfora, puxo procedimento. Diga não onde te querem decorativa. Escreva o que espera, o que oferece e o que acontece se descumprir. Meça o que importa. Se não mede, vira opinião. Divida o que funciona para que outros repliquem. Descanse antes de quebrar. Método também precisa de corpo. Quanto a mim, voltei a gostar do som simples de um sábado no instituto. Cadeira raspando no piso, páginas de caderno virando, água no filtro, gente praticando o próprio plano. Às vezes subo à varanda, aquela que um dia quase virou brinde para quem me disse não venha, e penso que consequência não é vingança. Consequência é educação tardia com papel, prazo e respeito. Se você chegou até aqui, guarde só isto: amor próprio não exclui ninguém. Ele apenas puxa a cadeira de quem ainda não sabe sentar. Quando a gente para de financiar a própria dor, sobra fôlego para construir lugar onde outros também respiram. E, com o ar no lugar, o resto aprende a se alinhar.